Esse é o Melhor que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Bom, pessoal, nós já entendemos aí os primeiros passos para a formalização do negócio, né? A gente está recebendo aqui no webcast a Laila Calabia, analista e gestora de projetos do Sebrae. O quanto a empresa, uma vez formalizada, ela estar aí com várias oportunidades reais de mercado. O Marcelo Roque, CEO da Preço Certo. Você vai ter que investir na profissionalização dela, você vai ter que investir na eficiência dela em ferramentas, você vai ter que investir em consultoria para você poder cortar caminho. E a Paula Mendes Campos, fundadora da Pink. A galera opta por ir primeiro por esse caminho, que é mais agradável, que é mais legal e mega importante também, mas eu acho que às vezes a gente tem que inverter essa situação. Como a gente estava comentando anteriormente, né, sobre essa questão da formalização, muita gente acha que é coisa de multinacional, como foi comentado aqui, né? E queria a primeira pergunta direcionar ao Marcelo. Marcelo, como eu coloco no orçamento da minha empresa, da minha loja, né, todos esses custos que vão vir com tributação, com todos os ônus aí que uma formalização pode acarretar? Não seria a palavra ônus, né, mas a parte financeira que o pessoal tem que arcar. Sempre quando a gente vai começar um negócio, né, principalmente quando a gente fala de um negócio no e-commerce, é muito engraçado que todo lojista, né, o que vai iniciar a operação, ele acaba ou ela acaba pensando muito na questão de que vai investir tudo em produto, né? Aí ele descobre, ou ela descobre que no meio do processo vai ter um e-commerce no meio, ou vai usar algum marketplace. Para isso também vai precisar investir numa marca, vai precisar investir numa embalagem, vai ter que fazer o processo de abertura da empresa, vai ter que investir em algum anúncio ou mídia paga no meio desse processo. E aí começa a se entender que esse orçamento, né, inicial que ia se ter para o negócio, para se investir na empresa, ele na realidade é uma fração disso, né? Às vezes pode ser uma fração grande ainda, que eu vou ter de investimento para compra de produtos e venda, ou confecção, ou importação de um produto, mas eu tenho que ter uma reserva financeira necessária para um processo de abertura de empresa, né? No caso, por exemplo, se eu for abrir um MEI, eu não vou ter custo. Um MEI eu abro de graça, né? Eu consigo abrir ele gratuitamente. Mas eu vou ter que, em paralelo ao teu meu MEI ali, eu vou ter que ter uma ferramenta que eu vou ter que contratar, eu vou ter que fazer com que a emissão da minha nota fiscal seja uma emissão de nota fiscal que ocorre com um certificado, então eu vou ter que investir num certificado para eu poder fazer isso, eu vou ter que fazer o cadastro da minha marca, eu vou ter que garantir um domínio, então eu vou ter que fazer uma análise, né? E o ponto que eu recomendo principal no início, é bom que você abra uma planilhinha, você coloque um a um, cara. Vamos fazer um orçamento de cada uma dessas coisas. E aí vamos cotar com 2 ou 3 fornecedores diferentes para entender o quanto eu vou ter que pagar aqui em média desse valor para eu poder salvar esse meu orçamento. Evidentemente, quando chegar esse momento, você vai talvez chegar numa conclusão de, tudo que eu quero fazer custa caro, ou tudo que eu quero fazer não cabe no meu orçamento. Então vamos fazer uma priorização daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho que trabalhar? Vamos, de fato, encaixar aquilo que eu preciso e fasear esses investimentos? Vamos procurar, por exemplo, alguma estrutura que me ajude a fazer esse financiamento, né? O Sebrae, inclusive, ele sempre teve programas, a Laila pode entrar depois ali e comentar um pouquinho, um programa que era muito conhecido, era o programa do Sebrae Tech, que era um programa maravilhoso, que permitiu o empreendedor investir uma parte, o Sebrae, como um grande parceiro, ajudava financiando a outra parte em paralelo, e ainda por cima ajudava a fazer o projeto da marca, ajudava a fazer uma consultoria financeira inicial, ajudava a fazer uma consultoria de marketing para que você ficasse amparado. Não somente isso, você tem hoje muito conteúdo. Se você acessar agora o canal do Melhor Envio, você vai ver que você tem conteúdo sobre absolutamente tudo que você precisa de maneira gratuita, com profissionais que são altamente especializados naquilo que fazem e que vão te dar passos das pedras para que você possa definir essa priorização também por conta própria, para que você faça esse faseamento do desinvestimento. Não existe cenário no universo onde a gente vai construir uma empresa e vai achar que você só vai ganhar dinheiro. Você vai
ter que investir dentro dela. Você vai ter que investir na profissionalização dela, você vai ter que investir na eficiência dela em ferramentas, você vai ter que investir em consultoria para você poder cortar caminho. Ah, não, eu vi aqui que dá para eu fazer o cadastro da minha marca e o contrato social da minha empresa 100% por conta com modelos prontos da internet. Não tem nada mais caro do que você investir em consultoria depois que deu erro por conta de você ter feito um negócio errado. Eu sempre digo uma coisa aqui, uma mandatória aqui na empresa, advogado é uma coisa que a gente nunca pode economizar, porque o contrato mais barato sai sempre mais caro no médio e longo prazo. É impressionante, é fato. Toda vez acontece isso. Mesma coisa, contabilidade. Vai economizar na contabilidade? Vai pegar um contador muito ruim para fazer a contabilidade da tua empresa? Cara, você vai ter problema com o fisco, é certo. Porque a conta não fecha. A conta simplesmente chega ao ponto de que ela não vai fechar. Então, só que às vezes a gente vai entrar nesse peso, né? Putz, quando será que é o momento de eu fazer esse determinado investimento? E aí é o momento que você tem que, regularizado, você vai contar com linha de crédito, você vai contar com linha de subsídio, você vai contar com parceiros como o Sebrae para poder te ajudar no meio desse processo. Então, assim, depois que você fez a tua formalização, o planejamento, ele anda meio que em paralelo de tudo, né? Planejar é uma tarefa que vai ser uma tarefa eterna na tua vida, como dono ou dona de um negócio. Não adianta você achar que você vai fazer um planejamento, eu vejo muito isso, vou fazer um plano de negócio aqui, 30, 40 páginas, e vou aplicar isso e vai dar certo. Não funciona assim. Um plano de negócio, ele muda o tempo inteiro, porque as teses que a gente tem, as hipóteses que a gente traz para dentro do negócio, elas mudam. Por exemplo, o mercado de tecnologia mudou totalmente, de dezembro para agora. Hoje você vê os cérebros de tecnologia do país indo todos para fora, sendo todos importados por outros países por conta da diferença cambial. Se essa diferença cambial ocorre, você tem uma escassez de tecnologia, os custos de tecnologia aumentam naturalmente, as ferramentas se tornam mais caras, então eu tenho que levar isso em consideração no meu orçamento. Se eu tenho um cenário de guerra acontecendo em paralelo, eu tenho escassez de materiais, eu tenho escassez de insumos, então esses insumos encarecem. E um negócio que antes era viável, deixa de ser viável. Pode deixar de ser viável. Eu vou ter que fazer ajustes na minha estratégia para isso. Então, o ponto principal que eu digo é, você vai ter que fazer um orçamento, e mais do que fazer um orçamento, você vai ter que saber priorizar e fasear os seus investimentos de acordo com o impacto que você vai ter para o seu negócio. E eu só vejo a Laila balançando a cabeça ali, Laila. Acredito que muito disso tu fale lá para os empreendedores que procuram o Sebrae, né? Exatamente, né? Versatilidade, flexibilidade, resiliência. E o planejamento é uma coisa muito orgânica, como foi trazido pelo Marcelo, né? Mas só que ele é fundamental, porque também é muito recorrente aqui nos nossos atendimentos a gente ouvir de diversos clientes que, mas o ambiente macroeconômico, que é isso que foi trazido aqui, nós estamos vivendo agora esse momento de guerra. Grande parte de insumos de processos produtivos, né, a gente sabe que estão sendo agora altamente inflacionados. E não tem como, por exemplo, uma padaria ficar a parte desse processo. Vai ser impactado, sim. E a partir do momento que você tem, por exemplo, todo esse levantamento financeiro com todos os seus custos ali bem especificados, bem mapeados, né? Você consegue identificar ali qual é o percentual que o trigo gera na sua padaria, gera na sua produção, para que você consiga rapidamente fazer um ajuste dentro do seu processo ali de tanto de precificação, que é a praia aí, direta do Marcelo, mas dentro da sua estrutura de custo como um todo da sua empresa. E isso é uma coisa assim, inevitável. Não tem como você estar dentro do jogo, né, e você querer ficar distante disso. Quando a gente fala sobre esses, assim, diversas possibilidades de subsídios, dentre eles esse programa Sebrae Tech que foi mencionado, que é um programa nacional que realmente ele traz aí para o empreendedor esse subsídio de até 70%, limitados
há vários valores e isso varia por estado, né? Então a gente pode aqui, cada empreendedor que estiver nos assistindo pode entrar em contato com o Sebrae da sua localidade para poder buscar a informação mais fidedigna. Mas o fato é que em uma consultoria, por exemplo, de identidade visual, você realmente pode ter, diante do valor daquele orçamento ali, uma parte sendo aportada de recursos pelo Sebrae e a outra parte pelo empreendedor. Então, tem muitos caminhos realmente que podem ser construídos. A gente tem aí várias entidades parceiras que podem auxiliar e ser ponte nesse processo de formalização e nessa gestão que a gente sabe que ela precisa acontecer a todo dia. Então, a partir do momento que você está formalizado, é muito realmente essa dedicação que precisa acontecer, né? E é esse respirar da empresa a todo tempo. Uma outra questão que eu acho fundamental a gente trazer aqui também é o quanto a empresa, uma vez formalizada, ela estar aí com várias oportunidades reais de mercado, não só mercado privado, que a Melhor Envio já faz muito, já é uma excelente solução aí para os pequenos negócios, mas o mercado público também, que eu acho que é um outro nicho interessante. Então, assim, vários processos de licitação. E um outro mercado que também é interessante a gente falar é o mercado internacional, né? Então, esse processo de exportação também, ele só passa a ser viabilizado a partir do momento que você está, então, formalizado. Tudo isso para a gente dizer que o quanto mais você está preparado, consciente, né, com bom planejamento, ciente do jogo, a sua possibilidade ali de fazer os movimentos ao longo do jogo, ela vai ser muito mais rápida, né? E a inovação, né, que a gente vem falando muito, que ela se faz muito necessária, é justamente essa maestria de você conseguir aí, fazendo esses rápidos movimentos, errando rápido para que você possa seguir depois nesse processo mais azeitado da sua gestão. E a Paula, em vários momentos, eu vi também ela concordando ali com a fala dos nossos convidados. E eu acho que o que dá, o que não pode, né, Paula, é querer pegar atalho, né? Eu acho que isso com certeza deve sentir muitas vezes na tua empresa, né? E também na tua experiência, que o pessoal gosta muito de pegar atalho, acha tudo uma chatice, acha tudo que vai gastar dinheiro, mas tem pré-requisitos necessários, né? Exatamente, não, eu acho até que, por exemplo, no meu caso, né, eu lido com, a priori, registro de marca aqui na Pink, e às vezes a pessoa, é claro que o empreendedor acha muito mais legal, muito mais divertido pagar um designer, fazer um branding, uma identidade visual, é mais legal, é mais divertido, é legal escolher a embalagem, é legal escolher as cores que vão ser a tua logo, por hábito a gente opta por esse momento. Ah, não, beleza, eu tenho @do Instagram aqui com o meu nome, tá tranquilo, posso seguir com a minha empresa. E aí ele vai deixando, a hora que vê, recebe uma notificação que tem 48 horas para trocar tudo, que não pode mais usar aquele nome. Aí o desespero, né? Eu brinco que eu falo, gente, eu trabalho com cliente no pior momento, porque ou a pessoa descobriu que alguém está usando o nome dela, ou a pessoa recebeu uma notificação que não pode mais usar esse nome. Então, é sempre nesse estado. Assim, é muito difícil um empreendedor ter a consciência de início de que, esse belo dia vou registrar a minha marca, porque eu quero fazer tudo certinho, porque eu quero... Mas é isso que a gente está lutando. Já desde que eu comecei a trabalhar com registro de marca, há 4, 5 anos atrás, a gente falava, as pessoas nem acreditavam que isso existia. Agora, pelo menos, as pessoas já ouviram uma história triste, que alguém perdeu, aconteceu alguma coisa. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento. Graças à internet, a esse avanço todo que a pandemia trouxe também, do digital, né? Que todo mundo teve que ir para o digital. Eu acho que a gente está conseguindo alcançar mais pessoas, informar mais pessoas. Então, eu acho que às vezes a gente altera essa ordem de prioridade,
por conta de ser mais fácil, ser mais acessível, enfim, a galera opta por ir primeiro por esse caminho, que é mais agradável, que é mais legal e mega importante também, mas eu acho que às vezes a gente tem que inverter essa situação para que não exista retrabalho e, enfim, reinvestimento, né? E justamente no momento que a gente está comentando, né, sobre os gastos, né, que podem surgir aí, eu acho que além da questão financeira, como eu comentei antes, tem com certeza a questão de já ter aquela marca, né, já usar há algum tempo. Agora eu sei que a gente está em outra temática, mas uma coisa que eu queria perguntar para a Laila, a gente recebe muito aqui também no nosso suporte, né, de comentário nas redes sociais, muita questão do MEI, né? As pessoas falam, eu sou MEI, a minha obrigação legal é isso, eu sou MEI, a minha obrigação legal é aquilo. Eu queria que tu diferenciasse para a gente, Laila, quanto às tributações, assim, até a diferença, assim, rapidamente, do MEI e do Simples Nacional, né? O que é um, o que é outro? Só para a nossa audiência ter essa diferenciação aí. Joia, Rafa. De forma bem geral mesmo, a gente pode partir desse ponto da dispensa da contabilidade, né? Que a gente sabe que isso é um custo que hoje já é bem razoável, então a gente já tem inclusive startups que têm soluções que atuam com essa parte contábil, tá? No caso do MEI tem essa dispensa. No caso de micro e de pequena empresa, necessariamente você precisa da figura desse contador que vai fazer toda a parte de escrituração fiscal da sua empresa. No caso do MEI, a gente tem esse processo que é instantâneo, online, como foi falado pelo Marcelo. E no caso de micro e de pequena empresa, aí a gente já tem alguns dias para a tramitação desse processo. Esses dias vão variar justamente em razão de alguns procedimentos, por exemplo, na própria junta comercial, na própria prefeitura, no que diz respeito ao alvará, né, da empresa, porque se a empresa ela tem sede, necessariamente ela tem que ter alvará. No caso de empresas que estão trabalhando com o e-commerce, a gente sabe que tem essa dispensa do alvará. No MEI, a gente tem uma simplificação geral, sabe, de todos esses processos. No caso do MEI, a gente tem uma restrição em relação à contratação, então só se pode ter um empregado. E aí é até importante a gente voltar, porque no nosso primeiro episódio a gente falou sobre isso, né? Um pouco sobre essa questão da dor do crescimento. Então, crescer necessariamente passa por isso, porque a partir do momento que o empreendedor se vê na necessidade de expansão da sua atividade empresarial, necessariamente ele vai precisar contratar mais. E aí ele faria um desenquadramento de MEI se tornando uma microempresa ou uma pequena empresa. Então, assim, em linhas gerais, para não me estender muito, seria justamente isso. E aí o seguinte, o que a gente tem que avaliar dentro desse processo, né? Porque também acho muito relevante falar isso, porque quando a gente faz aquele levantamento iniciais ali, então hoje eu já estou na informalidade, então eu já tenho uma noção de qual é o meu volume de venda mensal. Então, gente, pelo amor de Deus, que é uma coisa que Paulo falou aqui, a gente age muito depois que a bomba já estourou, que a gente está lá na frente e vão entrar em contato ou com o Sebrae, ou vão procurar Marcelo aí. A Paulo, acho que para isso talvez não, né, Paulo? Mas assim, para poder ver assim, o que eu faço agora? Porque assim, se eu faço as contas rapidamente, eu vou verificar que o meu limite como mês seria de 6.750 mês, certo? Então, se eu já tenho esse volume ali superior, o que vai acontecer? Gente, não é para poder formalizar como MEI. É muito dentro da fala do Marcelo. Então, eu vou levantar ali todas as minhas despesas e vou verificar qual é o melhor planejamento tributário, melhor enquadramento, para que eu possa fazer isso com assertividade. Não é dar aquele jeitinho. Por quê? Receita Federal está cada vez mais em cima. É um assunto que eu não sei se cabe a gente falar agora, mas eu sempre bato nesse ponto, mas assim, o cruzamento de dados
né, de informações, ele acontece a todo tempo. Então, você vai comprar matéria-prima, por exemplo, vários atacadistas já não vendem mais para a pessoa física. Aí, beleza, vou lá, formalizo como MEI, porque eu quero dar aquele jeitinho, eu acho que vai ser mais fácil, eu não vou pagar contador, o valor que eu pago por mês é um valor, assim, irrisório, porque ele se reverte para mim como previdência social, beleza. Aí, o que acontece? Se você chegar dentro do limite de ultrapassar em 20% e não comunicar à Receita Federal, meu querido, assim, senta e chora, porque isso retroage, você paga multa disso. E não adianta depois você ir contar aquela historinha triste, né, assim, porque isso não vai pegar. Então, assim, é muito importante nesse momento, e aí talvez a gente possa falar, não sei se agora, tá, Rafa, ou se de repente a gente pode dedicar um tempo maior para isso, para a gente falar sobre conhecimento, sobre capacitação, porque uma das coisas, eu acho que assim, é uma característica que eu julgo ser muito importante, é a humildade, né? Uma coisa é eu não ter aquele conhecimento, eu buscar essa qualificação, eu buscar a capacitação, e aí eu tenho várias entidades que fazem isso, entre elas o Sebrae. Agora, alegar desconhecimento, que você foi lá, formalizou, você emitiu nota, aí você foi no banco, pegou a maquininha, passa cartão e acha que não tem ninguém vendo o seu faturamento. Então, assim, é verdade. Só trazer um pouquinho dessa pimentinha, mas eu acho que esse assunto rende. É isso aí, gente. Eu sei que o pessoal tá balançando a cabeça ali, louco para contribuir, mas está finalizando a segunda parte aqui do nosso bate-papo. Na terceira, a gente continua comentando sobre MEI, Simples Nacional, tudo que vem aí com esse assunto, e você continua ligadinho aí no webcast Melhor Que Encomenda, que na próxima semana a gente continua falando sobre formalização do seu negócio. E no próximo episódio do Melhor Que Encomenda... Se você está no Simples Nacional, por exemplo, é muito importante que você converse com o teu contador, ou se você está pensando em ir para o Simples Nacional, por exemplo, muito importante que você converse com o teu contador quando você for fazer uma aquisição de determinados produtos, para você entender se você vai ter que pagar algum imposto a mais, algum diferencial de alíquota tributária, alguma coisa vai incidir ali dentro que pode, de fato, encarecer o seu produto. Você vende algum infoproduto, você tem e-book, você tem um podcast, você... sei lá, a partir do momento que você monetiza, mesmo que seja o seu nome que a sua mãe te deu, que seu pai te deu, tá lá, ele pode ser visto diante do mercado como uma marca. E isso tudo, no caso, é que vai trazer em curto, médio e longo prazo, que também é importante a gente falar dessa visão de curto, médio e longo prazo, né? Porque isso tudo é um processo realmente de maturação, é que vai trazer, no caso, essa consolidação da marca.